Olá, é um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a organização e a oportunidade de apresentar esse trabalho. Bem, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da minha pesquisa, que é a relação entre a Santa Sé e a independência da América Latina, especialmente as independências da- das províncias platinas. Um pouco vou explicar para vocês por que que eu trabalho as independências platinas, e quais são elas, né? A região platina que a gente entende é o vice-reino do Rio da Prata, que é constituído Paraguai, Uruguai e Argentina. Teve uma época que tinha também a parte ali de Potosí, é um pouco confuso, e o qual exatamente é Potosí, tem toda uma disputa, mas vamos deixar isso aqui de lado, porque isso aí daria 20 minutos só falando sobre isso e eu só tenho 15, no mínimo. E tá bom. Então é Paraguai, Uruguai e Argentina. Por que que eu trabalho esses três juntos? Primeiro porque era um vice-reino sozinho, então as fontes é, da coroa espanhola trabalham isso. Trabalham esses três, essa geografia junta. Também, como eu trabalho com as fontes eclesiásticas, mesmo pós-independência, e como eu trabalho o reconhecimento da Santa Sé, eles trabalham, o corpus documental, ele é sempre trabalhado junto, o vice-reino do Rio da Prata, ele é trabalhado os três juntos, Paraguai, Uruguai e Argentina, então não tem como separar essas três unidades, a unidade, tá? Então, essa é a explicação por que os três países estão juntos. E a coisa mais interessante de por que o reconhecimento da Santa Sé, né? Não sei se todos vocês sabem, provavelmente sim. Todos os países, quando são independentes, precisam do reconhecimento de outros países. Então, quando um país ele se torna independente, ele vai pedir a independência, ele vai pedir o reconhecimento dos outros países. E a Santa Sé, como um país, ela, ela reconhece os países que surgem. Só que me interessa porque o caráter sui generis da Santa Sé, né? Porque ela é uma religião também, ela é a cabeça de uma religião. E, sobretudo no século XIX, da transição do século XVIII para o XIX, ela tinha uma pulverização social muito grande, sobretudo no mundo ibérico, na qual ela era capaz de pulverizar da classe mais pobre para a classe mais rica, ela tinha uma capacidade, um poder muito grande, um poder simbólico e um poder político muito grande. Então isso faz com que ela seja fascinante, esse mundo na qual você tem capacidade de ler coisas interessantíssimas sobre a sociedade e sobre aquele tempo. Então é muito interessante os vários aspectos desse estudo, não só do ponto de vista das relações internacionais e do ponto de vista militar político, mas também do ponto de vista da sociedade, dos seus costumes e tudo isso. Então, é muito interessante esse caráter de como demorou a independência. Se você comparar com os Estados Unidos ou com o Brasil, o reconhecimento da independência foi muito rápido. No Brasil demorou cerca de 4 anos, nos Estados Unidos demorou cerca de 5, na América Latina demorou cerca de 30, na Argentina foi quase 50. Então, entre 30 e 50 foi ali a média dos países a serem reconhecidos, tá? Então,
toda a América Latina demorou no mínimo 30, a Argentina foi bateu o recorde de todos, e vou explicar no final se der tempo. Eu acho que eu não vou chegar lá, mas foi por causa da confederação. Ela criou a Argentina, como todos vocês sabem, o primeiro estágio da Argentina foi ser uma confederação. Isso é muito difícil para Secretaria de Estado, que é o órgão que rege o governo da Santa Sé, e organiza a diplomacia e o governo da Santa Sé, entender o que era. Então, aquela confederação que uma hora mandava a Santa Fé mandava, tá? Ficou meio confuso Santa Fé, mas é isso mesmo. Santa Fé, que é uma província, mandava uma informação, Buenos Aires mandava outra, Córdoba mandava outra, e Buenos Aires reclamava, dizendo: não, eu tenho primazia sobre todo mundo, eu represento todo mundo, mas aí Santa Sé dizia: mas Buenos Aires, Córdoba tá dizendo outra coisa. O que você tá me falando? Você tem você tá dizendo que você representa todo mundo, mas eles estão dizendo outra coisa. Então, foi um pouco confuso para eles. Mas aí, quando eles se tornaram república, aí eles receberam o reconhecimento. Mas isso é uma parte muito peculiar da Argentina e muito interessante. Mas, enfim, a independência da América Latina o reconhecimento a independência da América Latina já é fantástica por si só, mas pegar essa questão do reconhecimento, a gente vai mexer com um outro aspecto que também é muito interessante, porque vai pegar com vamos tratar com o aspecto de toda essa questão das relações internacionais e todos os aspectos dos tratados e da disputa de poder. Então, vamos ter basicamente 3 atores. A coroa espanhola, que não queria perder o seu poder, nem quando já era um fato dado. Então, teremos praticamente 3 cenas. A primeira cena será na primeira década, então de 10 a 14, Napoleão invadiu a Europa, inclusive a Espanha, colocou o seu irmão, perdão, na Espanha, e era um rei ilegítimo. Então o América se revoltou dizendo que era um rei ilegítimo, e o Papa recebeu cartas de vários plenipotenciários dizendo: olha, esse rei é legítimo, nós temos o direito de não obedecer a ele. O Papa, em 13, praticamente estava prestes a lançar uma encíclica dizendo: tá bom, vocês têm o direito de se revoltar contra ele. O problema foi que o Napoleão foi derrotado em 14, no comecinho de 14. E o Papa chega em maio de 14 e lança uma carta dizendo que chegou a Roma, etc, 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 e restaura os jesuítas, incluindo, dá a possibilidade ao rei de restaurar os jesuítas na América. Nisso, Fernando também volta a Roma, volta à Espanha, sendo que não era mais um rei legítimo. Então, a causa dos latino-americanos não é mais legítima. E aí se restaura os jesuítas, certo? Dizendo que eles devem educar segundo a fé e os bons costumes. Perfeito? E tem uma parte nessa encíclica que fala que deve obedecer ao bom rei Fernando VII, o catolicíssimo. Essa nomenclatura para o rei espanhol é
assim, nos ajuda muito a entender toda a questão. Então, se instaura os jesuítas, eles voltam à América como se nada tivesse acontecido. O problema é que aconteceu. O movimento de independência não para, ele continua e se catalisa, certo? Então, o Fernando não consegue parar os movimentos e, obviamente, tinha gente que, talvez teve gente que começou querendo Fernando VII, mas não parou. Talvez teve gente que começou, nunca quis Fernando VII, né? Então, o movimento ganhou sua própria dimensão. E o fato é que as independências, o movimento de independências continuou. Passamos para a década de 20. A década de 20 já é um fato dado. Fernando não vai conseguir conter as revoluções de independências. Ela já é a derrota está dada, militarmente já está dada, já é impossível reconquistar as Américas. Mas Fernando, no aspecto do discurso, jamais, até a sua morte, nunca perdeu a capacidade de dizer que queria reconquistar as Américas. Sempre continuou com o discurso de vou reconquistar as Américas. Então, mas em 20 já não tinha mais essa possibilidade. Todo mundo sabia que todo mundo não, né? Porque Fernando continuou e os seus ali mais próximos, mas já se sabia, na Santa Sé já se sabia que a reconquista era uma coisa óbvia, que não era possível. Não era possível, estava todo mundo sabendo. Então, o que a Santa Sé faz? Qual é o pensamento dentro da Santa Sé, majoritário? Estamos num dilema. Ou perdemos nosso grande aliado de séculos, e quando eu digo séculos, é verdadeiramente séculos, ou perdemos um grande campo de batalha, no sentido de um grande campo de avanço, porque a Europa teve a reforma protestante, na qual perdemos muito espaço. A Europa está secularizada, já não temos muitos fiéis. Vamos perder também a América? Porque se não reconhecemos as independências, não vamos ter influência ali. Então ficaram ali num dilema. E aí ficaram entre a coroa e as Américas. Ou escolhemos um ou escolhemos outro. E tentavam jogar ali na neutralidade. Escolheram não falar nada para não perder. O problema é que quanto menos falavam, mais perdiam dos dois lados. Até que em 31, para falar a verdade, 1831, o Papa Gregório XVI falou: reconheço os poderes de fato. Isso é um grande avanço. Pode parecer que não, mas para a diplomacia da Santa Sé é um avanço gigantesco. Nunca tinha sido feito. Reconheço os poderes de fato. Olha, se na América Latina o poder de fato é as repúblicas, eu reconheço, vai ser isso mesmo. Então, foi esse o poder que foi essa a Constituição. A Constituição Solisto Ecclesiarum. Reconheço os poderes de fato. Então, o Padroado Régio não existe mais, porque se reconhece os poderes de fato. E aí, não se diz que... eu carreguei um pouquinho as cintas agora. Não se diz que o Padroado Régio não existe mais. Se diz que se reconhece os poderes de fato. Não se reconhece o poder de direito. Isso será apenas em 50. Se diz que se reconhece os poderes de fato. Não se reconhece nenhum Estado, mas se reconhece o poder de fato daqueles estados. Olha, você está naquele governo, você existe, ponto. Reconhecemos isso. Isso dá a possibilidade da Santa Sé mandar bispos, mandar padres,
gerir a igreja, porque ele estava com um pensamento pastoral. É o que no Conselho de Trento se chamava de poder eclesiástico, de capacidade da igreja gestir. Foi uma forma que o Gregório pensou de encontrar uma terceira via. Bem, não é um resultado perfeito, não agradou a nenhuma das partes, mas também não desagradou. Foi uma forma que desagradou e agradou as duas partes, mas que abriu caminho para que se pudesse reconhecer de direito a partir daquele momento. Então, em 36, você começa a reconhecer cada estado, um a um. Então, ele reconhece de fato as independências e vai reconhecendo os estados um a um a partir de 36. Então, reconhece a Bolívia, vai reconhecendo, abre a possibilidade de reconhecer cada um dos estados. Bem, essa foi a minha apresentação, foi um pouco curta por causa do tempo, mas espero que tenham entendido.